Aqui no livro de João, capítulo 14, eu leio com você o versículo de número 27. Uma aliança, começamos aqui numa aliança de paz. Diz assim, João 14, versículo 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Primeira coisa, nós vamos fazer aqui uma aliança com Deus hoje. E o nosso coração tem que se encher de quê? De paz. Precisamos ter paz. Nada pode tirar a nossa paz, nada pode tirar o nosso sono, nada pode roubar de nós a paz. A Bíblia diz que a paz que Deus nos dá é uma paz que excede todo o entendimento. Então nós não podemos perder a paz. Se você tem vivido dias difíceis com algum membro da sua família, é hora de falar com Deus: Senhor, eu não vou perder a paz. Essa paz que o Senhor me deu, eu não vou perder. Eu vou conservá-la em mim. E no nome de Jesus, eu vou glorificar o teu nome. Eu vou lhe agradar, eu vou lhe honrar. Eu vou alcançar essa vitória. O teu nome será glorificado em tudo isso. Amém? E vamos falar aqui sobre vencendo as batalhas diárias. Na verdade, vamos continuar falando desse assunto. E hoje é dependa do Senhor. Começando no nosso estudo, depois que entregamos nossas vidas para Deus, Satanás não tem como agir em nós, a não ser que permitamos. Por isso precisamos diariamente do Espírito Santo para vestirmos a capa da humildade, entre aspas, né? E sermos como Jesus, manso e humilde de coração. Mateus 11, 29 fala que a gente aprende dele e recebe essa mansidão, essa humildade. Vejamos o princípio para chegarmos nesse nível de quebrantamento e dependência de Deus que Jesus possuía. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Segundo Crônicas 7:14. Vamos dar uma paradinha aqui então e comentar algo importante para todos nós aqui. Você veja que Deus está esperando sempre uma atitude do homem, já que a parte dele, ele fez, está pronto a continuar operando nas nossas vidas, mas para isso agora depende não mais de Deus, mas sim do homem. Ele está aguardando. Ele diz: se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei. Eu vou ouvir. Quer dizer, eu não vou recusá-los, eu não vou rejeitá-los, eu não vou jogar eles fora, eu vou ouvi-los. Então a pessoa que está hoje perdida no lamaçal do pecado, que seja, se essa pessoa se voltar para Deus, o Senhor está de braços abertos para recebê-la. Ele só está esperando uma atitude do homem, de aproximação. Por isso ele diz: chegai-vos a mim, que eu me chegarei a vós outros. É um passo que o homem dá em direção a Deus, Deus também dará um passo em direção ao homem. Ele só está esperando isso. A missão de pregar o Evangelho, de anunciar a palavra de Deus, é de todos nós, que precisamos anunciar a palavra de Deus a todas as pessoas. E quando tivermos a oportunidade de falar do amor de Cristo para alguém com sabedoria, que mostremos para essa pessoa que Jesus é a resposta, é a solução que ele precisa. E que no momento em que essa pessoa se voltar para Deus, o Senhor Deus vai acolhê-la. Basta uma decisão do homem e o Senhor fará a obra que for necessária. Continuando. Humilhar-se e orar. Vamos ver isso. É impressionante como a natureza humana
é passível de corrupção. Basta algumas vitórias e ascensões na vida para logo sermos tentados a nos tornarmos independentes de Deus. Jesus nos ensinou que no reino dos céus, o primeiro será o último e servo de todos. Por isso, o caminho da humilhação diante de Deus é necessário para não perecermos. Vamos dar mais uma paradinha aqui. Você deve lembrar de quando o povo de Israel foi tirado do cativeiro do Egito. Deus os tirou de lá com mão forte, desmantelando completamente toda aquela crença nos deuses do Egito, mostrando que eles não eram deuses coisa nenhuma. Todas as pragas enviadas para o Egito foi exatamente para desmoralizar os deuses ou as crenças nos deuses daquele povo. Deus mandou as pragas mostrando que eles não eram deuses, não. Que quem tem um controle de todas as coisas é o Criador dos céus e da terra, e não aqueles falsos deuses que o Egito cultuava. Mas quando aquele povo sai do cativeiro do Egito e estão indo, caminhando pelo deserto, houve um momento em que Moisés sobe ao monte e lá Deus entrega para ele as tábuas do concerto, as tábuas da aliança. E quando essas tábuas da aliança estão lá sendo preparadas pelo próprio Deus, que escreve nessas tábuas de pedra, lá, com isso passaram-se 40 dias e 40 noites. Enquanto Moisés estava lá no monte com Deus, o povo, lá embaixo, no pé do monte, estava se corrompendo. Estavam se corrompendo. Estavam lá pressionando Arão, o irmão de Moisés, a construir uma imagem para eles. E eles mesmos pegaram aqueles ouros que tiraram lá do Egito, que quando saíram de lá, a Bíblia diz que saíram com ouro, com prata. Eles pegaram aqueles ouros que tinham e entregaram na mão de Arão e diziam: faça para nós um Deus. Porque Moisés, não sei se Moisés volta mais. Olha bem, como é que eles chegam ao ponto de querer que se fabrique um Deus para eles. E eles então se corrompem completamente, fazendo um bezerro de ouro e adorando aquele bezerro de ouro, como se ele tivesse tirado aquele povo do cativeiro do Egito. Você veja que a corrupção está dentro do coração do homem. Às vezes, depois de uma grande vitória, vem uma grande derrota. A gente tem que estar atento. Não é porque tomamos posse de uma bênção que temos que cruzar os braços e não estar vigilante. Pelo contrário, mantenha-se vigilante sempre, ligado em Deus sempre, porque senão a corrupção que está lá dentro da natureza humana pode levar o homem a desvios terríveis como a nação de Israel cometeu. Aqui na lição mostramos que basta algumas vitórias, algumas exaltações, alguns momentos especiais, que a pessoa logo se acha tão dona de si, que ela acha que ela já não precisa de Deus. Pode observar que a maioria das pessoas, quando procuram Deus, estão bem ou estão mal? Estão mal. Porque quando elas estão bem, elas acham que de Deus não precisam. É a grande maioria das pessoas, infelizmente. Então elas só procuram a Deus no momento da desgraça, no momento da angústia, no momento das perdas, nos momentos mais difíceis, em que elas veem que todo mundo lhe viraram as costas. Aí talvez ela acorde dizendo: só Deus para me ajudar. Eu vou buscá-lo enquanto eu posso. E aí essa pessoa vai encontrar. Porque Deus nunca vai deixar ou nunca vai virar as costas para ninguém. Ele está sempre pronto a nos ajudar. Continuando, o que é se humilhar e orar? É reconhecer que sem Deus não somos nada e que dependemos dele
totalmente. Jesus se humilhou vindo como homem. Filipenses 2 vai relatar isso. Ele não fez nada de si, mas dependia de Deus para agir e só fazia o que o Pai lhe ordenava. Cristo usou a parábola do fariseu e do publicano para ilustrar o poder da humilhação diante de Deus. E disse, também esta parábola, a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Então nós vemos nessa parábola contada pelo Senhor Jesus, esses 2 homens que mostram de fato um reflexo da sociedade como um todo, e talvez da sociedade que eu digo, no caso mais como igreja de Cristo. Porque às vezes alguns que podem chegar diante de Deus e se gabar. Não, porque modéstia à parte, que modéstia não tem nada. Alguém diz, não, mas eu estou na igreja sempre, eu jejuo, eu oro, eu dou dízimo, eu faço isso, e às vezes despreza, eu não sou como esse pecador. E joga isso para alguém, e diz que alguém é um pecador, mas ele não reconhece os seus próprios pecados, ele não reconhece os seus próprios erros. Às vezes, irmãos, a gente não enxerga que a quem muito é dado, muito será cobrado. Se Deus nos deu um pouquinho mais de luz, de entendimento da palavra, significa dizer que mais nos será cobrado. Porque se temos alguma luz, então temos mais motivos ainda para não errarmos, talvez como já temos errado. Mesmo com a luz que temos. Mesmo sabendo qual é o certo, às vezes fazemos o errado. E alguém que não sabe que é errado, faz o errado. Se nós sabemos que é errado, fazemos o errado, então nós estamos numa situação melhor ou pior que a outra pessoa? Acabamos ficando numa situação pior, porque já temos a luz, o entendimento, e mesmo assim erramos. Aquele que não tem a luz está nas trevas completa. O coitado, infelizmente, precisa conhecer Jesus. Agora, se nós já conhecemos e erramos, então o que fazemos? Pioramos a nossa situação. Por isso que a Bíblia diz que melhor seria não conhecer o Evangelho do que conhecer e dele se desviar. Então nós temos que nos manter firmes, caminhando na presença de Deus, sem de fato vacilar. Nesta parábola, Jesus fala do religioso, que se achava justo e perfeito. Quantas vezes nos sentimos assim? Porque frequentamos a casa de Deus há anos. A história mostra, no entanto, que o pecador publicano foi justificado perante o Senhor. Por quê? Se humilhou, reconheceu ser um pecador e clamou pela misericórdia de Deus. Precisamos também reconhecer que somos pecadores e necessitamos da graça divina. Ah, pastor, mas eu não era um pecador, agora não sou mais um pecador. Bom, assim
Deve ser. Mas será que está sendo? A Bíblia chega a dizer que aquele que diz que não tem pecado se faz mentiroso. Então, às vezes, a gente acha que estamos bem, mas aquele que conhece todas as coisas é que tem a capacidade de nos examinar e de enxergar dentro do nosso coração se porventura há algum desvio que não deveria existir. Por isso, nos chegamos diante dele: Senhor, me mostra. Se tem algo que eu preciso corrigir, eis-me aqui. Se tem algo que eu preciso mudar, Senhor, estou aqui para querer viver essa mudança. Me mostre, me ajude a ser melhor do que eu tenho sido, me ensina como servir ao Senhor verdadeiramente, tira de dentro de mim todo e qualquer desvio que porventura exista, mas me ajude a viver retamente na Tua presença. Vamos falar com Deus, vamos nos humilhar diante dEle, vamos nos oferecer ao Senhor e crer que é por Ele que nós vamos conseguir, porque sozinho a gente não consegue. Sem Ele, sem a atuação dEle na nossa vida, a gente não consegue se manter santo, limpo, ligado em Deus, não tem como. O homem precisa de Jesus. Muitas vezes oramos para julgar os outros, para falar precipitadamente a Deus nossos pensamentos, ou para fazermos acepção de pessoas, etc. Já pensou? É aquele marido e esposa que decidem orar juntos. E a oração é usada para acusar o outro. Acontece essas coisas? Acontece. Meu Deus, muda o meu marido, Senhor. Ela vai dar umas alfinetadas. Ao contrário, meu Deus, muda a minha esposa. E dá umas alfinetadas. Por isso a Bíblia fala que existe aquela oração, que é a oração sua e secreta com Deus. É você e Deus. Quando você ora com alguém, não é para acusar essa pessoa. Não é para jogar na cara, não é para poder alfinetá-la, né? Porque se for fazer isso, essa oração não tem sentido, né? Que mais aqui? Mas não somos aqueles identificados por levar o nome do Senhor? Então, devemos reconhecer que precisamos nos humilhar e orar, confessando nossos pecados e pedindo perdão e misericórdia. Agora, é claro, irmão, que eu não tenho que ficar pedindo perdão por uma coisa que eu já pedi e já me arrependi, né? Se a pessoa ficar pedindo perdão toda vez pelo pecado que ela já se arrependeu, já abandonou, não tem sentido, você está brincando com Deus. A gente tem que ser sincero, verdadeiro com Deus. Senhor Deus, eu não estou enxergando os meus erros. Certamente eu os tenho, porque eu não posso ser perfeito. Não sou perfeito. Talvez o meu maior defeito seja não enxergá-los. Ó Deus, e se tem, que o Senhor me mostre, porque eu quero deixá-los, eu quero corrigir, eu quero santificar a minha vida, eu quero me arrepender de tudo que tiver errado da minha vida. Agora, ficar pedindo perdão a Deus por uma coisa que você já pediu perdão, já se arrependeu, já abandonou, se já o pecado confessado e abandonado, é pecado que não existe mais. Foi lançado no mar do esquecimento e nem Deus se lembra mais dele. Eu não tenho que ficar lembrando a Deus do pecado que eu cometi e que eu me arrependi, mas que eu tenho que ficar lembrando a Deus e falando para Ele toda hora a mesma coisa. Não. Senhor, eu me arrependi. Se porventura o diabo vem trazendo acusações, porque às vezes acontece isso, vem aquela lembrança na tua cabeça: olha, mas você errou, você fez isso, e você já se arrependeu, já confessou, já abandonou, fale com Deus: Senhor, o diabo está tentando me acusar. Mas a tua palavra diz: quem me condenará se é o Senhor quem me justifica? Então eu não aceito essa acusação dentro de mim, pois eu já me arrependi, já abandonei, me consertei com o Senhor, me converti, abandonei essa prática, e isso não existe mais na minha vida. Portanto, eu me levanto contra esse demônio, eu digo: Satanás, você com essa sua lembrança, vai embora da minha mente.
vai embora no meu subconsciente. Eu rejeito agora, em nome de Jesus, essa lembrança, e agora declaro: eu estou livre e vou permanecer nessa liberdade. E é assim que a gente tem que reagir. Agora, se existe algo errado, se existe algum pecado a ser acertado com Deus, é 1 de João, capítulo 1, verso 9. Se confessarmos os nossos pecados ao Senhor, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados, e o seu sangue nos purificará de toda iniquidade. Amém? Voltando aqui na nossa lição, para isso, será necessário jejuar, ou que ajudará a quebrantar nossa natureza humana? Pode ser que sim. Há pessoas que precisam quebrar sua carne, precisam fazer um jejum de arrependimento, um jejum de quebrantamento, e buscar a Deus até encontrá-lo. Assim conseguiremos ouvir a voz do Espírito Santo. Não é o jejum que vai mudar alguma coisa em Deus, tá, pessoal? Porque jejum não muda Deus. Jejum muda o homem. Não muda Deus. Deus não muda. Deus não tem nada que mudar, Ele é perfeito. O imperfeito é o homem. Então a gente, quando jejua, deve jejuar, não para Deus me amenizar as coisas, não, mas para eu poder me quebrantar, para eu poder me colocar no lugar certo, reconhecendo a minha dependência dEle, reconhecendo o quanto preciso dEle, quebrar minha carne, para que ela não predomine mais na minha vida, não para mudar Deus, porque Deus nunca vai mudar. Ao enxergarmos a arrogância humana, devemos nos arrepender, confessar e pedir perdão. Está escrito que Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, e o sangue de Jesus nos purificará de toda injustiça. 1 de João, capítulo 1, verso 8 ao 10. Dessa forma, somos o quê? Justificados por Deus, como foi o publicano. Amém?